Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite aí a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, a gente não sabe em que momento que você vai assistir essa live. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre de um grande amigo, parceiro, irmão e também de uma pessoa realmente que tem dado importantes contribuições aí para a gente poder falar de uma capoeira pedagógica, né? De uma capoeira enquanto prática educativa e também prática pedagógica, que é o contramestre Vinícius. Vini, muito obrigado, cara, pela disponibilidade, pela generosidade, pela importante contribuição aí que você está dando para o nosso trabalho, né, que é essa live que a gente faz todas as quintas, que é realmente para a gente poder conversar sobre a capoeira, esse espaço aqui de diálogo, né, produzir novos olhares para essa prática tão interessante, né, tão importante, essa prática cultural e ancestral que é a capoeira. Então, queria expressar aqui a minha gratidão, Vinícius. Oi, Edu, maravilha, meu querido. Eu que agradeço, fico feliz, né, de estar aqui com você e com os amigos aí que estão acompanhando. Né? Para mim é uma satisfação, né, poder trocar essa ideia, esse diálogo aqui com você, com todos e todas. Né? Te parabenizo pela iniciativa aí, por toda a sequência de atividades, né, seja as lives, enfim, as transmissões, os cursos, os conteúdos. Acho que é muito bacana, é muito produtivo, né? Acho que é um lado positivo dessa pandemia, é toda essa produção de conhecimento, né, que tem sido gerada aí e que a gente tem aproveitado, né? Nem dá para aproveitar tudo, que é tanta coisa, mas realmente é bacana. Então é legal a gente poder falar um pouco sobre esse aspecto pedagógico da capoeira, né? Que é uma coisa que a gente gosta, a gente vem estudando, a gente vem praticando. Né? Ainda mais com você também, que é um especialista nessa área, então acho que vai ser um bate-papo legal, um bate-papo rico, né? E vamos pedir também para os amigos aí contribuírem, né? Trazendo suas contribuições para ficar um momento bem rico aqui entre todos. Pô, bacana, Vini. Acho que quando a gente fala, né, cara, quando a gente fala dessa questão da capoeira com esse olhar pedagógico, né, a capoeira como uma prática que contribui para o desenvolvimento das pessoas, é muito importante destacar, né, a figura do mestre Gladson, né, a figura do mestre Gladson, um grande pioneiro, né, da capoeira pedagógica e você também, ao lado do mestre Gladson, nessa caminhada, né, com os trabalhos que vocês desenvolvem com maestria, com muita qualidade, já há bastante tempo, né, Vini? Eu tive a feliz, especial oportunidade de estar com vocês nas oficinas e sem sombra de dúvida, né, sem sombra de dúvida, a vivência que eu tive com vocês, ela foi extraordinariamente inspiradora e que me tocou bastante, me marcou bastante. E talvez eu não tenha ainda tido a oportunidade de falar isso para você, né? Mas mestre Gladson, você, naturalmente, foram dois grandes, importantes e inspiradores para eu poder realmente ressignificar o meu olhar em relação à capoeira, né? E poder, junto com vocês, aí somar e realmente fazer com que a capoeira possa contribuir para transformações, né, individuais e coletivas, né? E também queria mostrar para você. Conhece, Opa! Vini? Conheço, isso aí eu conheço bem. Cara, Legal, legal. puxa, um livro maravilhoso, né, cara? Um livro maravilhoso, muito especial e que está aí à disposição realmente para quem quer fazer um trabalho aí com fundamentação nesse campo de conhecimento tão importante que é a psicomotricidade, ó. Então tá aqui, ó, capoeira, um instrumento psicomotor para a cidadania, mestre Gladson Vinícius Heine,
conteúdo maravilhoso. Qualquer oportunidade aí que nós nos encontrarmos, vou levar o livro para você fazer uma dedicatória. Legal, maravilha, Edu. Não, inclusive, né, cara, esse livro agora ele tá esgotado, né? E a gente Tá está vendo? trabalhando também na segunda edição. Vamos ver se em breve aí, ano que vem, a gente consegue soltar essa segunda edição, porque realmente foi um livro muito bem aceito, né? Graças a Deus, e a gente fez com muito carinho, com muita dedicação. E porque ele é fruto, né? Claro, ele tem uma fundamentação teórica, mas principalmente a nossa vivência, né? Esse livro é fruto de toda a vivência que a gente tem, né? Como você bem falou aí com o mestre Gladson, seja aqui na universidade, nas escolas, nos projetos sociais e nos diversos cursos de capacitação que a gente já ministrou aí mundo afora, e o pessoal sempre pedia, né? Falando, pô, vocês precisam, né, colocar tudo isso no livro. E aí a gente conseguiu, né? Porque realmente não é fácil, você sabe, materializar um livro. Mas então a gente ficou muito feliz, porque realmente teve uma ótima repercussão, né? Então, tanto é que está esgotado e a gente teve ótimos feedbacks aí. Ficamos felizes justamente por isso, que as pessoas conseguiram ter esse livro como uma referência, né? Principalmente para a sua prática, né? Para a sua teoria, reflexão, mas também para a sua prática. Então, a gente sabe que tem norteado aí muitos trabalhos, né, em diversos campos e estudos também. Muita gente usando para os seus trabalhos de conclusão nas faculdades, as suas teses, dissertações. Então, realmente é muito bacana, né? E, cara, bem você falou aí do mestre Gladson, realmente tem que pedir a bênção, né? Tomara que daqui a pouco ele consiga entrar aí para acompanhar com a gente. Mas o mestre Gladson realmente é a grande inspiração. E para mim, sem dúvida, também, né? Eu que nasci na Bahia, em Salvador, comecei a capoeira lá, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar com a capoeira. Então, quando eu vim para São Paulo, né, que entrei na universidade e aí conheci o mestre Gladson, realmente me impactou muito, porque o mestre Gladson é um grande educador, né, um grande ser humano, e ele faz uma capoeira, né, realmente educativa e uma educação para a vida. Isso aí realmente me inspirou a percorrer esse caminho, né, entender a capoeira como uma possibilidade profissional, né, que eu poderia também ser um educador, e a partir daí busquei a universidade, né, a formação acadêmica, né, a pós-graduação, enfim. E aí, ao longo desses anos, já são quase 30 anos de parceria aí com o mestre Gladson, e desde 92, né, então a gente vem construindo aí uma história muito bacana. Então, muito bom, muito bem referenciado aí, que é um grande pioneiro, né? Eu acho que o mestre Gladson é visto como um grande educador e aquele que inovou muito nessa pedagogia da capoeira, né? Trouxe os elementos da educação física, né? Os jogos, as brincadeiras, procurando realmente, como você falou, uma capoeira para humanizar as pessoas, né? Para essa perspectiva da formação integral, né? Então, e o mestre Gladson é de uma criatividade incrível, de uma inteligência muito assim exacerbada, né? Então, a gente teve a felicidade, tem até hoje, né, de estar aí convivendo com ele, e ele nos surpreende a cada aula, a cada vivência, com novas propostas, novas reflexões, né? Realmente um homem além do seu tempo. Então, é o nosso grande mestre. Exatamente. Você colocou uma questão muito interessante, quando você fala que o mestre Gladson é um homem além do seu tempo, né? Isso é uma questão que realmente eu penso muito sobre isso, porque o mestre Gladson, ele, naquele período, né, ainda se falava muito pouco sobre ludicidade, né? A questão a temática do lúdico era uma temática que ainda estava muito reservada aos teóricos que estudavam essa temática, né? Seja do campo da pedagogia, da filosofia, da psicologia. E o mestre Gladson, né, ele realmente, como você bem colocou, um homem além do seu tempo, porque ele tem essa visão, tem essa percepção aguçada, né, de fazer esse entrecruzamento da capoeira com o aspecto lúdico, né? Isso foi incrível, porque realmente ele vai dando contornos para a capoeira que realmente naquele momento ainda era algo absolutamente inovador
né? Então a gente pode entender que Mestre Gladson foi um grande visionário na medida em que ele traz o lúdico para a capoeira, né? E fez isso e faz isso, vocês fazem isso com uma extraordinária competência, né? Quem participou das clínicas e teve a oportunidade de vivenciar essas experiências lúdicas com a capoeira, sabe que realmente vocês desenvolvem esse trabalho com muita maestria. E como você bem colocou, né, Vini? Ele é um grande humanizador da capoeira, né? É impressionante como ele dá esse sentido aí humanizador, né, para a capoeira. Realmente merece Exatamente. todo o nosso respeito e nossa reverência. Sem dúvida. Inclusive, ele está... Desculpa, Edu. Inclusive, ele já está aí. Não. Já está com a gente aqui? Já está com a gente. Eu vi que ele já deixou uma mensagem aí. Então, muito legal. Estou vendo aqui também tem o Stefano, lá do Peru, que é um professor nosso, também já está acompanhando. Mas é isso, Edu. Eu acho que o mestre Gladson, ele é um brincante, né? Então, assim, ele tem o lúdico, ele tem a brincadeira na alma dele, né? E ele tem uma frase muito interessante que ele sempre fala, né? Que o lúdico é mais sério do que se pensa. Então, na verdade, né? Essas atividades lúdicas, esses jogos, brincadeiras, né? Que a gente foi desenvolvendo e tendo como fundamento a capoeira, né? Porque, na verdade, a própria capoeira ela é lúdica, né? Quando a gente fala o que é capoeira, é um jogo, é uma luta, é uma dança, mas é uma vadiação, é uma brincadeira, essencialmente, né? A brincadeira dos Angola, né? Então, assim, eu acho que o lúdico está na essência da capoeira. Quando a capoeira perde o lúdico, eu acho que ela perde muito da sua essência, da sua alma, né? Então, na verdade, quando o mestre traz todos esses jogos, essas propostas, essas dinâmicas, essas vivências, é para potencializar, né, todo esse aspecto lúdico, mas com uma intencionalidade pedagógica, né? Quer dizer, não é o lúdico pelo lúdico, é o lúdico pensando-se, né, em como isso vai contribuir para o desenvolvimento do indivíduo que está participando, daquela coletividade, né? Porque a gente tem uma série de dinâmicas, de jogos que contribuem para a integração das pessoas, né, para o fortalecimento desse sentido de pertencimento, né, que a capoeira trabalha, enfim, do aspecto cognitivo, do aspecto socioemocional, do aspecto cultural. Então, você potencializar o aspecto lúdico da capoeira é você, né, explorar toda a riqueza que a capoeira tem e ainda mais, né? Quer dizer, então a gente também uma coisa que o mestre Gladson faz desde o começo é esse diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico, né? Pelo fato de estar dentro da Universidade de São Paulo, então, desde o começo, né, ele que colocou também a capoeira dentro da Escola de Educação Física aqui da USP, né, foi o pioneiro de implementar a capoeira aqui no CPUSP, ele sempre nos eventos trazia os professores também da Educação Física, seja do CPUSP, da própria Escola de Educação Física, especialista em várias áreas, né, da educação física, e não só, da pedagogia também, para trazer contribuições para a capoeira, né? Somado ao saber popular dos velhos mestres, né? Que a gente também, que é a grande riqueza da capoeira, a ancestralidade, né, o saber popular, com toda a sua oralidade, enfim, né, com todos os seus fundamentos também. Então, esse encontro desses saberes sempre foi muito rico, né? Sempre foi muito produtivo, e é o que a gente vem fazendo aí, acreditando, né, e levando à frente, e graças a Deus, muita gente hoje em dia está nesse caminho, né, muita gente vem trazendo suas contribuições, a gente vê uma efervescência hoje em dia muito grande, né, de publicações, de trabalhos, de eventos, de dinâmicas, e tudo isso é muito bom, né, porque eu acho que quem tem a ganhar é a própria capoeira, são os capoeiristas, os profissionais, os praticantes, e a capoeira multiplicando seus benefícios, né, para diferentes públicos, né, seja crianças, seja adolescentes, né, seja adultos, idosos, pessoas com deficiência, então mostrando que realmente a capoeira não tem limites, basta que a gente tenha uma mente aberta, né, e busque cada vez mais aprender, porque é isso, a gente está sempre aprendendo, acho que esse é um princípio básico também, né, de qualquer educador, de qualquer capoeirista e mestre de capoeira. Sem dúvida, né? O mestre aprende ao ensinar e o discípulo ensina ao aprender, e a gente está sempre nessa constante troca, né? Agora, o bacana é o seguinte, né, Vini?
Você colocou questões aí interessantíssimas, né? Hoje tem se falado bastante sobre esse cruzamento de saberes, né? E até o termo, né? O conceito que se atribui para esse cruzamento de saberes é a transdisciplinaridade, né? Então, hoje, muitos teóricos de diferentes campos do conhecimento estão falando sobre a questão da transdisciplinaridade, né? Ou seja, o conhecimento ele parte de diferentes pontos. Quer dizer, o conhecimento ele não brota apenas nas universidades. Não é apenas a ciência, né, uma fonte geradora de conhecimento, mas o conhecimento parte de diferentes pontos, de diferentes lugares, diferentes tempos, diferentes povos e de diferentes formas, né? Então, hoje, a discussão, como é que se fala? O estado da arte, né? É falar sobre realmente o encontro desses saberes e, sobretudo, sem hierarquia, né? Quer dizer, o conhecimento científico, ele não é superior ao conhecimento popular e da mesma forma que o conhecimento popular não é superior ao conhecimento científico, mas devem, como você bem colocou, caminhar juntos, né, esses saberes. E o Messi Gladson já estava fazendo isso já há décadas, né? Integrando esses diferentes saberes. E eu acho isso magnífico, né, Vini? Acho isso magnífico, porque essa visão de mundo multicientífica, sem levar em conta, né, a valorização do conhecimento popular, isso torna o conhecimento muito frio, muito asséptico, né? E então esse cruzamento realmente é um grande convite, né, as escolas integrarem com os saberes disciplinares os saberes populares. Então isso Sim. abre muito espaço aí para capoeira nas escolas, para capoeira nas universidades. E como você falou, isso já está acontecendo há algum tempo, mas só fortalece isso, né? Verdade. Porque o conhecimento popular, sobretudo, né, os conhecimentos da ancestralidade, tem muita riqueza, né? E a gente precisa valorizar todas essas questões que são realmente fundamentais para o ser humano, né? Sem dúvida. E aí você colocou uma questão também que eu achei muito bacana, né, Vini? Assim, o quão o lúdico, né? O lúdico, como você bem destacou, né? O lúdico ele é carregado de afetividade, ele traz a dimensão do prazer, né? Ele abre a possibilidade para o ser humano potencializar a sua criatividade. E aí, vocês dois, assim, com muita maestria, de maneira muito bacana, quebraram esse paradigma muito presente na capoeira, né? Esse paradigma de uma aula técnica, de uma aula, né, com muita repetição de movimento, né? Sim. Aí traz essa dimensão do jogo, da ludicidade, né? Isso né, Vini? É uma quebra de paradigma, né? Isso é muito Não, sem bacana. dúvida. Porque, com certeza, né, no começo, quando o Gladson, né, o mestre Gladson trouxe, né, essas primeiras propostas de jogos, de atividades, inclusive o professor Tadeu, né, Tadeu Costa, que eu acho que você deve conhecer. Que escreveu o livro junto com o Mestre Gladson, Exatamente. Engenho à Universidade. Que é um dos capítulos do livro, né, quando eles falam do lúdico, dos jogos da brincadeira, que o Tadeu também teve uma grande contribuição, né, Verdade. nessa proposta, mas enfim, com certeza no começo, né, isso foi criticado, né, muita gente com uma visão mais conservadora falou, não, mas o que é isso, que bobagem, isso não faz parte da capoeira, né, mas com certeza aos poucos as pessoas foram entendendo, né, foram se sensibilizando, na verdade foram participando, né, porque mais do que você simplesmente olhar, criticar, é importante que você mergulhe na experiência, né, quando você mergulha na experiência de um jogo, de uma brincadeira, de uma vivência, realmente você se sente pleno, né? Como você falou aí, tem a dimensão do prazer, da alegria, da celebração, do aprendizado em várias dimensões, né? E eu acho que assim é importante também isso, né? Principalmente quando a gente pensa o trabalho com criança, com adolescente, né?
Mas não só, porque a gente sabe que o lúdico ele tem que ser trabalhado em todas as faixas etárias, né? Todo Sem mundo dúvida. precisa brincar, seja o adulto, seja o idoso, né? Quem é Esse ser aí humano, quem é gente, é necessita o, desse lúdico, é né? que eu tenho uma amiga, Vini, uma amiga maravilhosa, né? Que ela é brincante, né? Arte educadora e brincante. Não, no meu currículo você coloca lá que eu sou isso, aquilo, outro, tal, mas não deixa de colocar que eu sou brincante. Então ela dá uma ênfase para essa questão de ser brincante. E ela comenta, né, do Homo sapiens e do Homo ludens, né? Sim, com certeza. O ser humano ele é um ser brincante, né? E a gente tem a necessidade, a necessidade do lúdico, do brincar, né? Porque o lúdico, o brincar, essa dimensão da ludicidade, ou como eu às vezes uso a expressão, né? A ludomotricidade, isso no final das contas acaba também de alguma maneira sendo um processo terapêutico, né, Vini? De a gente Sem poder dúvida. resgatar essa criança, né, que está dentro da gente, poder sorrir, né? E a gente não vai ficar falando aqui da fisiologia do sorriso, do brincar, Sim, mas a gente sabe o quão, né, esse estado de espírito, né, de dar claro. risada, de brincar, o quão isso realmente é Sem dúvida. fundamental para a nossa saúde, né? Não, e é E fantástico que acho que, né, até os estudos atuais da neurociência, né, da neuropsicomotricidade, evidenciam cada vez mais isso, né, a importância do lúdico, da brincadeira, da afetividade para potencializar o desenvolvimento dos indivíduos e o aprendizado, né? Quer dizer, um aprendizado sem esse aspecto lúdico afetivo, né, realmente se torna um aprendizado pobre. E eu acho que foi em um certo momento, né, quando a gente pensa historicamente, né, o desenvolvimento dessa pedagogia, inclusive para capoeira infantil, infanto-juvenil, né, no começo se buscou, né, a reprodução de um modelo que era o modelo mais tecnicista, né, que é aquela coisa, a miniatura, né, pensar a criança como um adulto em miniatura. Né? Então, muitas vezes, muitos profissionais naquela época, né, aprendiam enquanto adulto e achavam que então a fórmula era repetir a metodologia, né, a pedagogia para o ensino com a criança e com o adolescente, por exemplo, né, repetir o mesmo padrão. Então, assim, se percebeu que isso não era o caminho, né, que era muito pobre quando se pensa, principalmente num desenvolvimento integral, né? Se você pensa só no desenvolvimento motor da técnica, né? Você até pode ter resultado no curto prazo, mas o que a gente entende hoje é que a capoeira tem que ir muito além, né? A capoeira tem que pensar no ser humano em todas as suas dimensões, né? Da dimensão cognitiva, na dimensão afetiva, social, cultural, né? Até espiritual, né? Que eu acho que sim, todas essas dimensões são trabalháveis, né? Na capoeira. Então, por isso que realmente essa atividade é maravilhosa, mas a gente tem que sim elaborar uma boa pedagogia, né? Pensar e repensar sempre a nossa prática pedagógica, né? Acho que sempre também considerar o aluno, né? As pessoas, os indivíduos, os seres humanos no centro do processo, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem sua característica, né? Tem o seu ritmo de aprendizagem. Então, analisar o contexto também, analisar os alunos é fundamental, né? Para que a gente, como você mesmo falou aí anteriormente, não só a gente ensine, mas a gente aprende, né? Então, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, né? Conforme nos deixou essa grande lição aí do grande mestre Paulo Freire, e essa é uma grande verdade que realmente a gente tem que ter presente, né? Em todos os momentos da nossa docência. o você falou dessa questão aí mais transcendental da espiritualidade, né, Vini? Aí, na Sim. ocasião que a gente conversou com o Mestre Gladson, a gente terminou perguntando para ele, né? Ô, Mestre Gladson, qual é o sentido da capoeira para o senhor, né? Sabe o que ele respondeu, Vini? Ok. A capoeira é uma extraordinária oportunidade de melhorar a qualidade de vida do universo. É. Rapaz, olha a visão quântica, a visão cósmica
do mestre Gladson, né? Então, tá aí o porquê, né, de a gente ter comentado do quão ele foi um homem além, né, do seu tempo, tão visionário, com uma visão tão projetada, né? Sim. É incrível. E aquilo que É, você tava colocando, só uma pequena assim, questão, eu acho muito, muito, muito interessante, né, Vini? Porque, veja, a quebra de paradigmas é sempre algo muito difícil, né? Porque o próprio conceito de paradigma, né? Ou, quer dizer, o paradigma, se a gente pegar, por exemplo, um cara bacana também, que é o sociólogo francês, o Edgar Morin, que fala, né, que as obras do Edgar Morin, elas giram em torno dessas questões paradigmáticas, né? O Morin, ele vai falar para a gente que paradigma é um conjunto de verdades. Bom, e quando a gente fala de uma verdade, quer dizer, a minha relação com a verdade não é uma relação cognitiva apenas, mas a minha relação com a verdade é uma relação emocional também, né? Então, sim, sim, quebrar paradigma não é só uma reelaboração cognitiva, né? Mas é também uma reconstrução emocional com relação àquela verdade. Então, a sim, quebra de paradigmas não é um processo fácil, né? Então, sem como dúvida. você bem colocou, imagina o mestre Gladson, naquele período, né? Falar de uma capoeira lúdica. Então, naturalmente que foi um trabalho bastante árduo, né? Porque nós estamos falando em quebrar paradigmas, né? Mas, felizmente, com a Sim, competência, com a maestria, com a entrega, né? E consciente da importância do seu trabalho, de fato, muitos sim, paradigmas foram sendo quebrados, né? E a sim. capoeira naturalmente ganha muito com isso, porque, na verdade, uma coisa não exclui a outra, né, Vini? Sim, exatamente. Não, e isso, né? Eu acho que tem uma frase que eu acho fantástica, né, do mestre Pastinha, né, quando ele fala que capoeira, seu princípio não tem método, né, e seu fim é inconcebível ao mais sábio dos mestres, né? E também aquela outra frase, capoeira é tudo que a boca come. Então, eu Rapaz, acho que as frases, né, elas apontam muito para a questão da diversidade da própria capoeira, né? Então, assim, você tem cada é, cabeça uma sentença, como dizia a minha avó, né? Então, sim, tem muitas formas de pensar a capoeira, de viver a capoeira, de interpretar a capoeira, né? Claro, algumas posturas um pouco mais fechadas, né? Digamos, e pessoas com possibilidades mais abertas, né? Então, acho que não existe um certo e não existe um errado, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus conceitos, a sua experiência, a sua vivência, né? Mas assim, eu acho que eu sempre disse, né, que aqui, por exemplo, quando o Mestre Gladys, né, a gente organiza aqui os eventos, os encontros, as clínicas, né, atualmente os congressos brasileiros de capoeira e educação, a gente tenta sempre trazer a maior diversidade possível, né? Porque eu acho que essa que é a riqueza da capoeira também. A riqueza da capoeira está na diversidade, né? De você ver diferentes trabalhos, diferentes filosofias, diferentes propostas, né? E que, na verdade, se complementam, né? Se você sim, sim. tiver uma disponibilidade para entender, como diz o mestre Gladys, o que tem de bom para você em cada uma dessas ideias e desses trabalhos, né? Você vai absorvendo e vai construindo o seu próprio caminho, a sua própria realidade, a sua própria pedagogia, né? Porque também é isso, não existe uma pedagogia para capoeira, né? Existem pedagogias, né? Claro que existe uma linha, né, uma Sim. filosofia, mas cada um vai construindo também em função da sua própria realidade. Quer dizer, o Stefano, que está nos assistindo aí, que é lá do Peru, lá das altas montanhas, né? Com Opa. certeza ele tem uma realidade social, uma realidade cultural que é muito peculiar. Então, o desafio dele é justamente, né, trabalhar todo esse aprendizado que ele tem a partir do mestre Gladys, a partir de todos os mestres que vão lá nos eventos dele, ou quando ele vem aqui beber, né, na fonte dos mestres aqui no Brasil, mas ele tem que fazer uma reinterpretação, uma ressignificação de tudo isso, né? Adequando a toda a realidade cultural que ele tem lá. E aí ele vai fazer a pedagogia própria dele para o trabalho dele, né? E eu acho que isso que é fantástico, isso é que é maravilhoso, porque cada um vai trazendo sua contribuição. Aí é que eu acho que quando o mestre Pastinha fala que, né,
capoeira, seu princípio não tem método, ou seja, não tem um método, né? Tem muitas possibilidades, que é a partir da formação, da vivência e do entendimento de cada um. Mas é isso, né? Eu acho que existem similaridades, existem pontos de identificação, pontos de conexão, né? Como você está falando aí, né? Do Mohan e de tantos outros pensadores, que você vê o quanto que eles contribuem, a gente pode aprender com eles, da mesma forma que eles podem aprender com a gente, com os fundamentos da capoeira, com os velhos mestres da capoeira, né? Mostrando que tem aí uma rede de interconexões, né, que caminham, no geral, nessa direção, que é na humanização, na formação e na potencialização, né, do ser humano, que eu acho que isso que é fundamental, que a capoeira proporcione. E, como o mestre Patia falou, né, tudo que a boca come. Então, a gente tem que saborear também, tem que ter Isso aí. um sabor, né, nesse aprendizado, nessa pedagogia. É como fazer uma comida, né? Você vai colocando os temperos, você vai sentindo os cheiros, né? Então, a capoeira também é isso, trabalha muito o aspecto sensorial, né? Então, a capoeira, sim, existe o aspecto auditivo, da musicalidade, o aspecto tátil, corporal, sinestésico, né? E acho que é por isso que a capoeira é tão rica e que nos leva ao desenvolvimento da sensibilidade, das múltiplas inteligências, né? Como bem pontuou o Harvard Gardner. E hoje em dia, quando a gente vê aí, né, você mesmo sabe muito bem, você fez os seus trabalhos, suas pesquisas também, né, com as pessoas com deficiência, aí, quando a gente vê esses seres humanos se expressando, né, aprendendo a ser, né, dentro da capoeira, é maravilhoso. A gente fica encantado, né, sim. Com esse potencial aí da capoeira. Você sabe que essa frase do Pastinha, né, Vini? Capoeira é tudo que a boca come, rapaz. Você sabe que é uma frase que eu, há muitos anos, né, penso nessa frase, né? E naturalmente que cada um tem uma maneira de interpretar as coisas, né? Mas aí você foi numa direção que é muito convergente com a minha, né? Porque eu ficava pensando assim, né, Vini? Pô, capoeira é tudo que a boca come, né? Eu ficava pensando, por que ele não falou que a capoeira é tudo que o olho vê, capoeira é tudo que o ouvido ouve, né? Por que ele escolheu a boca, rapaz? Por que ele escolheu a boca? Será que é por conta da oralidade na capoeira tal? E aí você matou a pau. Eu acho que quando ele falou a capoeira que é tudo que a boca come, eu acho que ele estava se referindo a essa possibilidade de saborear a capoeira, né? Capoeira dá gosto, né? A gente saboreia a capoeira com todos os nossos sentidos, né? Saboreia a capoeira com os olhos, saboreia a capoeira com os ouvidos, com o tato, né? Porque a capoeira nos inunda realmente de sabor e a gente na capoeira a gente se realiza, né? Capoeira Sim. Tem esse potencial realizador. É muito incrível isso. E com a própria, né? A gente estava falando aí do aspecto espiritual, aspecto transcendental, né? E com a própria energia, né? Porque toda roda tem uma energia, né? Então, né, existe aquela roda que você tá ali, o seu corpo fica arrepiado, né? Você tem aquela vontade de jogar, né? Você se sente motivado, se sente, enfim, feliz, acolhido ali, integrado naquele ambiente, né? Então, acho que é o aspecto sutil aí da capoeira, o aspecto energético, né? Que também faz parte, né? E, ao mesmo tempo, você pode chegar num lugar, numa roda, que te dá uma certa aversão, né? De repente, porque tem muita hostilidade, né? Não tem um ambiente legal, não é um ambiente acolhedor, convidativo. Enfim, então, depende também, mas depende de cada um. Tem gente que gosta. Então, acho que é por isso que ele falou, é tudo que a boca come, porque, né, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua inclinação, as suas preferências, né? Mas eu acho verdade. Mas nós, enquanto educadores, né, que estamos aí em universidades, estamos em escolas, em projetos sociais, a gente tem que pensar em alguns valores que eu acho que são essenciais para a gente temperar, digamos, essa salada da capoeira,
né? Que Isso. são os valores do respeito, né? Da camaradagem, da solidariedade, da cooperação, né? Que são pilares, a gente sabe, para uma educação, né? Não só para uma educação na capoeira, mas uma educação para a vida, uma educação na comunidade, na própria família, né? Então, acho que são valores aí que o Gladson, né? Que o mestre Gladson também sempre evidencia, né? Para realmente a formação do caráter dos indivíduos, né? E para que cada um realmente consiga expressar os seus talentos, as suas potencialidades, né? A gente tem tido, me ocorre algumas experiências, né, que a gente tem tido tanto na universidade quanto no projeto Porta Aberta, por exemplo. Você tem uma ideia, né? Me lembra aqui uma história. Aqui na USP, né, a gente tem, além dos alunos da universidade, a gente tem muitos funcionários, né, que fazem aula, também professores da universidade. Que legal. E a gente tem um funcionário aqui que é um aluno muito querido, né? Inclusive já é um sexagenário, né? E ele é funcionário da universidade, né? Então, tem um depoimento dele, inclusive tem um vídeo aí no meu canal, que ele dizendo o seguinte, né? Perguntando, olha, Falcão, e aí, qual, né, o significado da capoeira para você? Então, ele dizendo que logo que ele entrou para trabalhar na universidade, né, enfim, é um funcionário, tem um cargo técnico, né, ele trabalha na parte de eletricidade, né, elétrica, né, de manutenção elétrica dos equipamentos. Então, assim, ele não tinha uma formação universitária, né? E ele se sentia um pouco, assim, inferior, né? Porque ele estava no ambiente universitário, ele sabia que ali tinham muitos professores com mestrado, doutorado, alunos, né, de universidade, então ele achava que ele mal falava, né? Mal se expressava porque ele tinha receio de falar alguma coisa que não fosse adequada, né, que pudesse revelar talvez uma pouca instrução dele. Então ele é um cara calado. E aí ele começou a se envolver com a capoeira, e a capoeira foi dando assim um empoderamento para ele, né? Foi dando assim uma autoconfiança. E ele começou a frequentar as aulas junto com os universitários, junto com os professores, né? E, enfim, ele se transformou completamente, porque ele ali se sentiu integrado, né? Se sentiu de igual para igual com todo mundo. Ao contrário, se sentiu muito valorizado, porque hoje ele já é um aluno graduado da capoeira, então muitos alunos mais novos, né, perguntam para ele coisas sobre os fundamentos da capoeira, seja da parte da musicalidade, dos movimentos, né? Então, ele falando o quanto que a capoeira deu para ele, né, esses elementos para que ele se sentisse mais autoconfiante, se acreditasse mais nele, acreditasse mais nos saberes que ele tem, né, que não são saberes universitários, mas são saberes da vida. É um pai de família, né, já é avô, e é uma figura humana incrível, né, uma pessoa afetiva, uma pessoa amiga, ama a capoeira, é um dos alunos mais assíduos que tem aqui, né? Caramba. Então, acho que esse é um exemplo, esse é um dos troféus, né, digamos assim, entre aspas, que a gente leva desse nosso dia a dia aqui, de aulas, né, e que realmente a gente mostra o poder de transformação do ser humano na capoeira, né? E tantas outras histórias, só para dar um exemplo, né? Lá no projeto Porta Aberta também, quantos garotos, né? A própria educadora lá, a Elaine, que ela falou, a minha vida é antes e depois da capoeira, né? Então, assim, tem uma vida difícil, né? Porque um bairro de periferia, uma mulher negra, né? Que sofreu preconceitos, racismo, uma série de violências da própria sociedade, da própria comunidade, mas que na capoeira se encontrou, né? Encontrou o valor dela mesma, se transformou em educadora, hoje é pedagoga, está fazendo aí a segunda faculdade, né? Dá aula lá no projeto com as crianças, né? Enfim, reproduzindo tudo aquilo que ela aprendeu, né? E que realmente transformou a vida dela, e ela tem essa gratidão de querer levar esses mesmos benefícios, digamos, esses mesmos saberes para, né, para aquela comunidade, para aquelas crianças. Então, assim, eu acho que são ingredientes maravilhosos quando a gente pensa numa pedagogia, né? O amor, a doação, né? Esse sentido de fraternidade, esse sentido de solidariedade que leva, por exemplo, né, essa moça Elane, mesmo muitas vezes sem remuneração, está fazendo um trabalho voluntário, mas é um trabalho que não tem preço, né? Porque o retorno
é imensurável, digamos assim, né? Sem Então, dúvida. são todos os valores que a gente vem trabalhando, né? Que o mestre Gladson preza muito e que são valores nobres, né? Que nos dão, assim, uma satisfação muito grande nesse ofício aí de educador, né? Que a gente sabe que é uma missão, né? Ser Missão, professor não é só uma profissão, realmente é uma vocação e uma missão. Estou vendo algumas O- mensagens aí também, ó, de uns... então, Vini, exatamente. Queria dar uma saudação aqui para o pessoal, né? É, aqui o pessoal do Núcleo de Capoeira Nação Cabinda, né? Salve, mestres, conteúdo de extrema importância. Axé contra Mestre Vinícius, forte abraço. Professor Valderi Lopes. Aí o Gladson Legal. aqui com a gente também, mestre Gladson, dando saudações aqui. O Stefano, como você já havia citado, né? Dando aqui também uma saudação. O Rony Salles, aqui com a gente também. O mestre Gladson fazendo aqui um comentário aqui bem interessante, né? Agradeço ao universo a minha ousadia de abrir caminhos para a melhoria da qualidade de vida de todos ao nosso entorno e descobrir novos talentos para um continuar sereno das novas descobertas, né? Aqui, ó, em cima da sua narrativa, né, em relação ao Falcão, o Marcos Maia também comentou aqui, né? O Falcão, além do Vini e do mestre Gladson e outros professores, é um exemplo para mim, ainda iniciante na capoeira. Pô, bacana, Marcos. Bacana. É isso mesmo. Você já está aí com a mais importante ferramenta para um capoeirista, que é a humildade. Aí vai longe. Legal, legal. O Edu, inclusive o Marcos Maia, né? Salve aí o Marcos. Ele é escritor, né? Acabou de lançar um livro aí muito bacana. Tem livros de poesia também, né? Olha só, hein? Que Então é um cara aí maravilha. muito versado na parte literária, né? E uma outra coisa, né, que a gente sempre faz, seja aqui na universidade, nas escolas, lá no projeto social, né, que é justamente, né, a gente trabalha com as graduações, né, porque a gente faz parte aí da Federação Paulista, então, a cada graduação que os alunos vão galgando, né, eles têm que fazer um trabalho escrito, né, sobre algum tema interessante da capoeira. Então, me lembro agora do trabalho mesmo do Marcos Maia, né, sendo ele escritor, já tem esse dom, esse talento da escrita, mas ele fez uma super pesquisa, né, sobre a capoeira lá do Ceará, né, de Fortaleza, se não me engano, que é a cidade natal dele. Então é muito interessante, né? Então você vê que realmente a capoeira proporciona todo esse aspecto, né, de incentivar os alunos a pesquisarem. E dentro dessa mesma linha, por exemplo, né, lembro de também trabalhos lá no projeto Porta Aberta, dos garotos que, pô, de repente não tem computador, mas traziam os trabalhos escritos à mão, né? E aí um dos alunos também, um garoto lá, uma época, que ele queria fazer um trabalho, ele conversou com o mestre Gladys e falou, pô, mestre, o senhor me pediu para fazer um trabalho e tal, uma redação, e eu sempre gostei de estudar os astros, né? E tal, essa coisa do cosmos, e, pô, né, por que não? Então, é uma forma da gente incentivar realmente, né, esses garotos e garotas a estudarem, a trilhar esse caminho também, né, da escolarização, porque, infelizmente, você sabe, né, nos bairros, nas comunidades, né, de maior vulnerabilidade social, muitas vezes, quando terminam, né, o ciclo escolar, eles já vão diretamente para o mercado de trabalho, muitas vezes, né, aí sem uma formação acadêmica e acabam indo para um trabalho mal remunerado, né? Então isso é um outro pilar também, né, da nossa proposta filosófica de trabalho, que é incentivar muito os alunos, né, principalmente de periferia, a buscarem o caminho da universidade, uma formação acadêmica, para que eles tenham maiores possibilidades. Claro que não é o único caminho, né? Mas a gente sabe que a gente vive num país onde as coisas são difíceis, né? Para quem estuda já é difícil, para quem não estuda é mais difícil ainda. E, né, a gente tem aí vários exemplos enfim, daqueles que começaram como alunos praticantes e hoje são educadores, a maioria deles
foram para a área da educação física, mas também para a área da pedagogia, né? Tem outro garoto que fez design, né, na Universidade Mackenzie, a gente conseguiu uma bolsa para ele. Tem um outro garoto também que fez mestrado aqui na USP, na área de educação física, enfim. Então, também são retornos muito importantes, né? Eu acho que é importante que o educador, que o mestre, o contramestre, aquele que está à frente, direcione, né? Que a capoeira seja esse instrumento também para que os alunos tenham mais energia, tenham mais disposição, tenham mais foco para se desenvolver nessa parte de estudos, né, de trabalho, enfim, né, para realmente, como o mestre Glass está falando aí, né, para que tenha uma qualidade de vida bastante ampla e bastante completa. Ô, Ravine, você tocou numa questão realmente muito existencialmente fundamental, né? Porque acho que eu, assim como você também, temos essa convergência, né? Essa ressonância, né? Onde a capoeira foi essa grande fonte impulsionadora, né? Para a gente poder percorrer esse itinerário dos estudos, né? A capoeira me, me lançou para a educação física, e da educação física da graduação eu fui abrindo novos caminhos, mas o grande dínamo aí, sem sombra de dúvida, foi a capoeira. A capoeira, ela tem, né? É claro que com a mediação dos mestres também, dos professores educadores, isso também faz muita diferença, né? Na própria prática pedagógica do educador, do mestre e tudo mais, isso também vai incentivando, mas a capoeira faz isso com bastante propriedade, ela incentiva o pessoal a buscar uma formação acadêmica, né? E comigo, com você, com o mestre Gladson e com tantos outros atores do universo Sim. da capoeira, a capoeira nos instiga a buscar mais conhecimento, Sim. né? E a capoeira faz isso com E diria muita assim, né, força. Edu, também a questão da formação continuada, né? Quer É, dizer, existem vários formatos, né? Seja aí numa pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, né? Como momentos como esse, né? Essa live aqui, que ou não, é um momento de formação, né? Continuada, né? Também os cursos, né? De sim, capacitação pedagógica, formação pedagógica, né? Que a gente tem ministrado, você mesmo também aí com as iniciativas agora, né? Muito bacana as iniciativas virtuais, né? Eu acho que esse campo agora do ensino à distância é uma área que tende a se é, potencializar muito, né? A gente tem visto, claro que não substitui o ensino presencial, né? Eu acho que, na verdade, esse ensino misto, né? Acho que vai ser o grande modelo sim, de unir o presencial com o virtual, né? Mas também tem grandes facilidades aqui através da internet, né? Então, pessoas do mundo inteiro podem acessar esse conteúdo. Enfim, mas é uma área que a gente tem militado muito e incentivado muito, né? Os profissionais, os educadores da capoeira a trilhar esse caminho, que eu acho que é um caminho inevitável, né? Todo mundo que trabalha com a capoeira, não só a capoeira, qualquer área do conhecimento, né? Que você atua profissionalmente, se você não tiver o tempo todo, né? Buscando novos aprendizados, novos conhecimentos, você acaba ficando estagnado, o que não é bom, né? Em nenhuma área de atuação. Então, acho que a capoeira tem caminhado bem nessa direção também, e a gente está atuando aí também, trazendo as nossas contribuições e aprendendo muito, fazendo muitos cursos também com os amigos, assistindo as lives, né, sim, estudando, sim. porque é fundamental. Tem uma Ah, pergunta não, aqui. não pode parar. Até, não, é um comentário aqui, Vini, é um Sim. comentário aqui. Tá como Pratola, né? Pratola, Sim. Pratola. Ele está dizendo, ele ou ela, não dá para definir. A capoeira, para mim, a capoeira, para mim, é um instrumento de mudanças, tanto pessoal quanto social. Ela vem me moldando muito, pois sou uma pessoa muito introvertida, mas ela vem moldando para melhor.
É um pouco naquela linha que você estava falando do Sim, Falcão, que também isso. era mais introspectivo e melhorou o seu potencial expressivo a partir da capoeira, né? E aí também está comentando aqui a mesma pessoa, né? Penso que ela nos faz instrumento também, né? Ela nos modifica e nos torna mais fortes fisicamente, psicologicamente, para podermos propagá-la. Sem É isso dúvida. mesmo, né? Está coberto de razão o nosso Sem amigo aqui, ou a dúvida. nossa amiga, sem Eu dúvida é tenho, isso. tenho um exemplo também, né, hoje ele é um professor, né, inclusive dá aula na Alemanha, o Daniel, né, o Daniel Katayama, que é o professor Guarua, está morando já há mais de 10 anos na Alemanha, um trabalho fantástico lá com crianças, com adultos, com jovens, né, e quando ele, me lembro bem quando ele começou, né, então ele sendo também de família oriental, né, e, enfim, a cultura oriental, né, uma cultura assim um pouco mais rígida em alguns É. procedimentos educacionais, familiares. Então ele veio assim muito tímido, né, muito introvertido, muito envergonhado, enfim, mal conseguia falar assim, se integrar ao grupo. Mas, rapaz, a transformação que esse garoto passou é impressionante, porque realmente hoje em dia é uma pessoa totalmente extrovertida. Imagina, foi morar no exterior, né? Que não é fácil ter essa coragem de mudar completamente de vida e morar num país como a Alemanha, aprender o idioma e está lá hoje, levando um trabalho de capoeira fantástico, né? Com muita propriedade, com muita confiança, com muita descontração, e realmente a capoeira, né? Todos os elementos da capoeira foram fundamentais para ele se empoderar, digamos assim, né? Descobrir essa autoconfiança, e isso é muito bom, é muito importante, né? Porque aí você vê realmente indivíduos como esse, né? Que são muitos casos, e isso é que é fantástico, né? A capoeira, a gente precisaria escrever um livro aí, um compilado sobre todas essas transformações de vida que a capoeira realmente proporciona, né? São muitas histórias, né? Eu também, quer dizer, quando vim para São Paulo estudar, eu vim para estudar economia, né? Claro, um garoto aí de 17, 18 anos, aquela fase que você não sabe bem ainda o que você quer na vida, né? Mas o meu envolvimento com a capoeira foi fantástico e acabou me levando para a área do esporte, da educação física, né? Fez Nada a a ver com curva, economia, né? fez a Mas hoje curva. fico muito feliz, porque é isso, me sinto muito mais realizado, né? Porque eu acho que a capoeira também ou seja, né, a economia, por que eu não gostava na época? Era só muito teórico, né? Era muito teórico, muito abstrato. E a capoeira, assim, além da teoria, mas tem a vivência, né? Tem a prática, tem a integração, tem todo o aspecto social. Isso realmente é muito forte, né? A capoeira é uma experiência riquíssima, uma experiência de vida, né? Muito Sem dúvida. rica, e por isso é que ela precisa ser valorizada, né? A gente precisa realmente continuar nesse movimento aí para que ela esteja presente cada vez mais nas escolas, né? As escolas públicas, principalmente, que hoje em dia nas escolas privadas a gente já tem bastante capoeira, mas eu acho que ainda falta esse passo, né? Que é para a gente ter aí leis que garantam esses projetos, né? E essa presença mais ampla, mais profunda, mais abrangente, né, da capoeira nas escolas públicas, né, lembrando aí de grandes trabalhos, como o próprio mestre Valdenor, presidente da federação, que tem feito um trabalho fantástico de Opa, divulgação, né, de pesquisa com a capoeira, o próprio mestre Alcides aqui também, que é da nossa região, tem uma escola sim. aqui, o Amorim Lima, que ele faz um projeto maravilhoso, enfim, diversos Sensacional. outros profissionais, né, que têm atuado e que mostram cada vez mais esse potencial educacional, né, da capoeira, e que ela merece, né, esse lugar de destaque, ela merece esse caminho aí. Então, por isso que é importante também essa mobilização política, né, porque também é uma das dimensões Da capoeira. da capoeira é a dimensão política. Eu acho que aos poucos a gente está conseguindo, né, se organizar, se mobilizar politicamente para que a gente possa dar alguns passos importantes aí, porque, afinal de contas, é algo que o nosso país precisa, né? Quer dizer, quando a gente pensa no Brasil, a gente sabe que o grande problema do Brasil está na educação, né? E uma educação precisa ser transformada, né? E eu acho que a capoeira, com certeza, pode, já vem trazendo muitas contribuições para uma educação transformadora, né? Uma educação mais humana, com todos esses fundamentos culturais e históricos
afro-brasileiros, né, que são fantásticos para a formação dos indivíduos em todas as suas faixas etárias e condições sociais, culturais e econômicas. Legal, Vini. Vini, puxa vida, eu não sei se o seu tempo já deve estar se escasseando aí, né? Não, Mas tranquilo. não, Dá para a eu só gente... gostaria de, antes de encerrarmos aí, gostaria de poder assim ouvi-lo, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão aqui, Vini, que eu acabei mexendo aqui. Ah, achei. Se você puder comentar um pouco, né, sobre, para a gente encaminhar para o encerramento, que é essa questão da cultura de paz, né, Vini? Porque hoje, né, a gente vive num mundo onde a violência é algo tão estrutural, né? Essa violência estrutural e assim, quando eu falo violência, eu estou me referindo a várias formas de violência, né? A desigualdade social, uma violência, né? A discriminação, a intolerância, naturalmente, como expressões de violência, as injustiças sociais, são todas diferentes manifestações de violência, né? E, assim, se comentar um pouco, Vini, sobre a capoeira, realmente como esse importante movimento, né, de cultura de paz. Sim, maravilha. Não, sem dúvida, Edu, eu acho que é o que você comentou, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que, como você falou, tem diversas formas de violência, né? Tem aí, a gente tem altos índices de criminalidade, né? A gente tem a questão do racismo, a gente tem a questão do machismo, né? Da homofobia, enfim, diversas formas de discriminação, né? E que acabam também se refletindo dentro do próprio universo da capoeira, né? Eu acho que são temas e questões que vêm sendo elaboradas, vêm sendo debatidas em vários fóruns, né? Em vários encontros, em vários eventos. Nos nossos eventos a gente faz isso, faz questão de trazer essas discussões, porque eu acho que tudo passa pela reflexão, né? Eu acho que o ser humano também se transforma a partir da conscientização, da educação, né? Do saber ouvir, saber refletir, como você falou aí, saber escutar novos pontos de vista, né? Eu sempre falo assim que é isso, eu sempre digo, olha, às vezes a pessoa está num caminho é porque ela não escutou ainda ou não vivenciou ainda uma outra possibilidade. Então, de repente, o cara que está num caminho de violência, de agressão, porque ele ainda não conheceu uma outra experiência de paz, né? Então, ele acha que ela é a única possibilidade, a única realidade. Sim. Mas então eu acho que é isso, que a capoeira tem esse trabalho interno, né, que ela tem que fazer, trabalho da ética também dentro da capoeira, o respeito entre os profissionais, entre os praticantes, né, a questão do machismo a gente sabe que ainda existe, né, então é preciso que se respeite mais as mulheres, se traga mais o protagonismo das mulheres dentro da capoeira, né, que elas possam realmente ocupar espaços de relevância, né? A gente precisa de mais mestras e mais contramestras, enfim, né? Porque esse caminho para as mulheres sempre foi mais difícil, sim, né? Porque a capoeira realmente sempre foi um ambiente que de alguma maneira discriminou, né? As mulheres, mas a gente vê ganhos, né? Eu acho que o bacana é isso, que a gente nos últimos anos a gente tem visto aí melhorias, né? E evoluções, digamos, em todas essas pautas aí que a gente está falando. Sim. A própria pauta da violência, né? Muitas coisas que eram validadas antes, hoje em dia estão sendo questionadas, e é importante que cada vez mais as lideranças, mas não só as lideranças, né? Os praticantes em geral, porque hoje em dia, né, a gente tem uma certa horizontalidade na capoeira, principalmente também com o advento das redes sociais, né? A informação circula com muito mais facilidade, então muitas violências praticadas na capoeira acabam sendo denunciadas, e muitas vezes essas denúncias são importantes, né? Mas eu acho que principalmente a conscientização, a educação, né? E principalmente também potencializar a capoeira enquanto um instrumento de paz, né? Em comunidades de vulnerabilidade social, né? Como esse projeto nosso, o projeto Porta Aberta, que a gente tem há 20 anos já nessa região lá do Parque Santo Dias, no Capão Redondo. Então,
A região do Capão Redondo, por exemplo, né, é uma região que, se você analisa os índices de criminalidade, né, taxas de homicídios nos últimos 20 anos, existe uma transformação muito grande. E essa transformação é fruto do quê? Muitas vezes de projetos sociais que foram implementados naquela região, né, além, não, são muitos. Esse projeto nosso é um pequeno projeto, né, tem outros projetos até maiores, mas que têm um impacto fundamental, né, porque são projetos que cuidam, né, das crianças, né? A gente sabe que é muito importante a primeira infância, né, a segunda infância, a qualidade da educação, da atenção, né, que você fornece a essas crianças nessa faixa etária vão repercutir para a vida inteira, né? Então vão levá-las para um caminho de realização pessoal, realização profissional, de construção de um projeto de vida, né? Evitando muitas vezes um caminho de criminalidade, né, e de outras mazelas sociais que a gente exige. A gente vê, por exemplo, hoje a capoeira sendo trabalhadas em instituições como a Fundação Casa, né, trabalhos fantásticos em presídios, né, mesmo presídio de segurança máxima, feminino, masculino. A gente, né, o mestre Marcão ali na região de Hortolândia, por exemplo, tem trabalhos maravilhosos, a gente já esteve lá apoiando, participando, né? E um grande projeto também, quando a gente fala assim na cultura de paz, é o projeto do Flávio Saudade, sim, né, que está lá hoje na África, no Congo, né, e no Haiti, que é o Gingando pela Paz. Então, imagina, trabalhando com crianças e jovens, né, saídas de guerrilhas, né? Então, regiões de conflitos armados, né? Existe ali uma série de... É praticamente uma guerra, né, em função do minério, enfim, uma série de problemáticas ali. Então, crianças de 10 anos com armas na mão, no campo de guerra, e elas são, digamos, resgatadas, né, pelas Nações Unidas, e é feito todo um trabalho de ressocialização, de reumanização dessas crianças, e a capoeira tem sido um dos carros-chefes dentro do projeto pedagógico dessas instituições, né? Então, é um trabalho fantástico, e a gente tem uma parceria com ele, né? Agora, uma parceria oficial do CPUSP com o Gingando pela Paz, e é um trabalho que, né, tem realmente tido uma repercussão internacional importante, e a perspectiva é de que depois isso retorne para o Brasil, até para que os nossos governantes, aí, dirigentes, possam dar mais atenção, né? E eu acho que é isso. Então, o capoeirista, né, os mestres, os profissionais, têm que estar preparados também para essa demanda, né? Como o mestre Gladson fala, olha, não adianta você ir fazer um trabalho num projeto social numa região periférica, né, numa região de vulnerabilidade social, ensinar um martelo potente, uma ponteira, né, porque a violência ele já tem, né, as armas físicas ele já tem. Então, o que a gente precisa é ensinar o outro lado, né, é o afeto, é o amor, a compreensão, o diálogo, né, a inteligência que passa pelo cognitivo, que passa pelo emocional, que passa pelo social, né? Então, acho que cada vez mais, né, a capoeira precisa caminhar nessa direção, e com certeza, para isso, a gente precisa estar em contato, estar interagindo, né? Ter momentos de aprendizado, de troca, como esse que a gente está fazendo aqui, né? E nas diversas outras oportunidades. Eu acho que, no geral, a gente tem visto que a maioria dos capoeiristas, a maioria dos profissionais e da comunidade da capoeira tem entendido isso, e, assim, com um pouco mais ou menos de resistência, né, de alguns, acho que é inevitável esse caminho aí, como você fala, né, de uma mudança de alguns paradigmas, né, de trazer novas possibilidades. Aí o mestre Gladys falando de um aluno, né, que por muitos anos foi dirigente de uma unidade da Fundação Casa. O mestre Gladys fez atividades fantásticas lá com jovens, porque é isso, são jovens que, por força das dificuldades da vida, se envolveram com a criminalidade, né, estão nessas instituições, que é um trabalho difícil, né, de recuperação social, mas quanto mais a gente puder oferecer para eles cultura, né, com atividades que os sensibilize, e o mestre Gladys faz isso com muita maestria, eu acho que a possibilidade de a gente ter uma transformação é maior. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não é uma resposta
simples, né? Não é uma resposta Sim, fácil, porque é tudo muito complexo, complexo. mas eu acho que a gente tem alguns indicativos aí né, das diretrizes que a gente vem trilhando e fazendo um bom jogo, digamos, nessa grande roda. Legal, Vini. Vini, poxa, sensacional, Vini. Rapaz, para falar a verdade para você, passou tão rápido que eu nem dei conta do como passou rápido, né? Esse diálogo foi um diálogo tão interessante, tão bacana, tão visceral, né? E um diálogo que busca aí horizontes, né? De possibilidades. A gente está conversando e está falando naquilo que a gente acredita. Então fica um diálogo mais gostoso, né? Mais autêntico, mais orgânico, isso é bacana. Vini, poxa vida, gratidão, meu amigo, gratidão, saiba do meu carinho, do meu respeito, da minha admiração, né, por você, pelo mestre Gladson e toda a contribuição que vocês têm dado aí, né, a partir do projeto de vocês, isso é muito, muito importante, né? Aliás, é fundamental, né, para a gente pensar numa sociedade mais democrática, mais inclusiva, né, em pessoas melhores. E gratidão, meu amigo, gratidão, gratidão, obrigado aí pela generosidade, pelo carinho. Beleza. Com certeza não vou te desejar boas festas, porque depois desse diálogo que nós produzimos aqui, ainda vou trocar umas mensagens com você, naturalmente, né? Então, quero agradecer, né, em nome aí do trabalho da EICA, né, Escola Internacional de Capoeira. Então, gratidão mesmo, amigo, gratidão. Foi como você bem colocou, né, um espaço de aprendizado, né, uma oportunidade de reconstrução de sentidos, de reelaboração de visões, e sempre bacana, sempre aprendendo com você, meu amigo. Gratidão, viu? Beleza, Edu. Eu que agradeço, meu querido. E é recíproco, você sabe, né? O carinho, a admiração aí. A gente é amigo de muito tempo, né? De longa data. Então, tenho ótimas, enfim, recordações de várias experiências nossas aí. E também muito feliz pelo momento atual aí dos novos projetos. Com certeza a gente ainda vai fazer muita coisa junto, né? Acho que é fantástico a ideia da EICA, né? Acho que a gente é um projeto embrionário, né? Acho que tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, Sim, sim. né? Né? Já convidar aí a turma toda para conhecer. Eu pretendo em breve também já levar algum curso aí. Você sabe que eu estou no momento aqui de pai fresco, né? Como se diz, paternidade recente, um momento muito especial também de muito aprendizado e que está trazendo também muitas ressignificações em minha vida e para melhor, né? Então, acho que eu estou me reelaborando também em vários sentidos, estou muito feliz. E é isso. Muito grato também a você, meu querido, e estamos junto aí. Vamos que vamos. Estamos aí chegando ao final de um ano difícil, com muitos desafios, mas acho que também com muitos aprendizados, e a gente com certeza vai sair melhor dessa pandemia toda, né? Então, agradecer também a todos e todas aí que acompanharam, e especialmente ao nosso mestre Gladson, que tenho certeza que acompanhou atentamente aí, e ele é Tá conosco aí. nossa grande inspiração, né? Desejar saúde, paz, alegria para todos. O nosso amigo Diolino aí também, Diolino, salve, salve. E é isso, meu querido. Gratidão também, parabéns e tamo Obrigado, junto. Vini. Tamo junto, amigo. Ficar com Deus. Obrigado a todos aí. Um abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu! Alô, Vini! Fica com